Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Quem chegou depois da leitura da palavra, nós lemos no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, versos 8 até o verso de número 23. Normalmente eu gosto mais de pregar nas quintas-feiras no Novo Testamento. Tem mais a ver, principalmente nas cartas, mas vez por outra Deus nos leva a um texto do Antigo Testamento. E como o pastor Emiliano sempre gostava de dizer, quando ele ia pregar no Velho Testamento, ele sempre dizia: irmãos, hoje nós vamos dar uma passeada no Velho Testamento. Mas, irmãos, essa palavra está no meu coração desde ontem. E hoje, durante todo o dia, tive um dia muito corrido, dar algumas atividades do trabalho, e agora à tarde eu tive ali no Jardim Metropolitano, no velório da irmã Zulene, esposa do nosso pastor Afonso. O pastor Afonso é o pastor do nosso setorial e é também membro da nossa diretoria. Ontem a irmã Zulene partiu para a glória e é uma pessoa assim muito próxima a gente. Temos uma ligação muito forte. Ela é muito apegada com as crianças, com a Adriel e a Alice, e também com a Taniane. A gente tem um vínculo, né, já de mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, e sentimos muito. Fomos ali representar também a congregação de Bom Jardim, trazer um abraço ao nosso pastor Afonso. Irmãos, eu não vou ler todo o texto, porque já fizemos isso no início, mas eu quero ir comentando e lendo na proporção que formos comentando. Eu nem vou mais dar previsão de tempo, porque eu sempre erro para mais. Mas tem gente que disse que... Eu falei hoje de manhã para uma irmã, né, falei para a Patrícia que dava tempo de cantar as duas, que ia cantar a Yasmin e a Sara. Ela disse: vai dar tempo, pastor? Eu disse: dá, que a mensagem hoje é curta. Você está encurtando, não é? A mensagem é curta. Mas sempre que eu digo que a mensagem é curta, aí eu me surpreendo. Mas, irmãos, eu trouxe algumas lições que eu quero compartilhar com vocês dentro desse texto. Quem chegou depois da leitura, nós lemos um episódio em que o rei da Síria, que era o inimigo contumaz do povo de Israel, e ele agora está organizando mais uma investida contra o povo de Israel. E aí, quando falo de Israel, eu me refiro a Israel, reino norte. Acho que todos os irmãos já são sabedores de que após a morte de Salomão, a nação de Israel se dividiu. Ela se dividiu em duas partes. Ficou duas das tribos, né, digamos, 2 dos estados ficaram mais ao sul. A capital permaneceu Jerusalém. Ficaram ali Judá e Benjamim ao sul. E esse reino do sul ficou sendo chamado de reino de Judá. 11 tribos, ou 11, digamos, no nosso linguajar hoje seriam 11 estados, né? 11 tribos ao norte se desligaram do sul, constituíram um rei, que foi o primeiro rei do norte, foi Jeroboão. Elegeram Samaria como a capital do reino norte e ficaram sendo chamados de Israel. Portanto, a partir da divisão, você vai ter essa referência a reino norte chamado de Israel,
o reino sul chamado de Judá. Por isso que você vai encontrar muitas vezes expressões do tipo: e no ano tal do reino tal em Israel começou a reinar fulano de tal em Judá. Porque é o mesmo povo, mas que segue dividido. E no ano tal do rei tal em Samaria começou a reinar fulano de tal em Jerusalém. Porque Samaria era a capital do norte, Jerusalém é a capital do sul. Esse texto refere-se ao reino norte, cuja capital é Samaria. E nós estamos diante de uma investida do exército sírio, que era um exército muito temido na antiguidade. A Síria, que até hoje existe, hoje não mais como antes, né? Antes era uma potência militar, hoje não mais. Mas era um exército muito temido, o exército sírio. E o rei da Síria, diz o versículo 8, que ele decidiu guerrear contra Israel. E ao decidir guerrear contra Israel, ele fez o seu planejamento e deu ordem aos seus soldados, dizendo: olha, vocês vão preparar uma emboscada em tal lugar. Aí ele foi lá, preparou a emboscada, o exército acampou, está lá esperando, mas o rei de Samaria não passou por lá. Aí eles tentaram marcar uma emboscada em outro lugar, também não deu certo. Eles marcaram em outro lugar, também não deu certo. Falou assim: não pode. Isso já não pode ser mais coincidência, porque todas as tentativas de ataque que eles haviam planejado contra o rei de Israel, irmão Valdir, não estava dando certo. Então ele faz uma reunião, convoca os seus soldados e diz: olha, tem algum X9 aqui, tem algum cabueta aqui no meio de vocês, tem alguém que está passando a fita, e eu quero saber quem é que está passando a fita. Aí alguém lá no meio levanta: irmãos, nós estamos falando de uma nação pagã, de homens que não conheciam a Deus, de homens que não conheciam, que não tinham relacionamento com Deus. Irmãos, e aqui eu quero fazer a nossa primeira observação de hoje. As pessoas lá do mundo, mesmo que eles não tenham relacionamento com Deus, mas eles creem em Deus. Muitos deles, não todos, mas muitos deles creem e conhecem a Deus através do nosso testemunho, da nossa vida. E como é importante essa questão do testemunho. Como é importante que as pessoas lá de fora, lá do mundo, que não conhecem o Senhor, elas olhem para mim e para você como homens e mulheres de fé, como homens e mulheres que eles sabem que têm um relacionamento com Deus. Agora, no véspera do carnaval, os meninos tudo cheio de expectativa dentro do carro, que iam ficar vários dias em casa e tal, aquela coisa toda. E tem uma meninazinha aqui que anda com a gente, que ela é muito engraçada, muito espontânea, conversa, e ela estava cheia de planos para o carnaval. Aí eu disse: pois é, e eu estou orando a Deus, e os irmãos aqui também viram, até a irmã Rosa mandou mensagem para mim, disse: pastor, só me lembrei da sua oração, porque eu orei aqui, os irmãos foram testemunhas disso. Eu disse: eu estou orando a Deus, para Deus mandar um toró d'água no carnaval, que eu quero que tire os paredão tudo do meio da rua. Eu quero que o Senhor frustre os planos desse pessoal tudo. Pelo menos paredão saindo do meio da rua já é muita coisa. Eu quero que chova muito no carnaval. Aí, meu irmão, não estava muito parecido que ia chover. Inclusive, o mês de fevereiro choveu bem acima da expectativa
da meteorologia. Da FONSEM, obrigado. Então, muito acima da expectativa. E aí, quando nós voltamos na semana seguinte, ela olhou para mim e disse: tio, foi do jeito que o senhor falou. Choveu no carnaval, e ela queria ir um dos planos dela era ir para a praia, né? Falou assim: choveu no carnaval, e eu disse para minha mãe, olha como as coisas vão longe. Ela disse: eu disse para minha mãe que o tio tinha dito no carro que ia orar para chover no carnaval. A Taniane foi e disse: e o que a sua mãe falou? Ela já queria saber, né? Eu falei: que a tua mãe falou? A minha mãe disse que o tio é assim com Deus. Irmãos, o meu contato com ela, com a mãe dela, é amistoso. É um contato, a gente conversou no dia de fazer o contrato, e aquele contato mais de bom dia, né? Aquele contato mais pelo WhatsApp. Eu mal vejo ela, só quando ela vem lá, ela fala mais com a Taniane, que vai receber a criança. Mas a impressão que ela já teve é de alguém que tem relacionamento com Deus. Através do meu testemunho, a fé brota lá no coração dela. Então nós temos aqui, irmãos, alguém que levanta a mão lá no meio e diz assim: Rei, meu Senhor. Você acompanha comigo aí a leitura? Veja o versículo de número 12. E disse um dos servos, se puder me ajudar botando na tela aí, o versículo 12. E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor. Não é isso que você está pensando. Não é que tem nenhum cabueta, nenhum X9, nenhum dedo duro aqui, não. Aí olha o que ele diz, irmãos, é muito forte. Ele diz: mas é o profeta Eliseu, que está em Israel, que faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala no teu quarto de dormir. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte, irmão Hermílio. Veja, irmãos, que esse homem, René, ele não é de Israel, ele não tem relacionamento com Deus, ele não pertence ao povo de Deus, mas ele sabia, por meio de testemunho, porque alguém tinha dito, por causa da fama positiva do profeta, de alguém que era íntimo de Deus, que tinha uma vida de relacionamento com Deus, e ele disse: meu rei, eu fiquei sabendo, eu sei que tem um homem, e ele não fala assim com dúvida, ele fala com convicção. Ele diz: é o profeta Eliseu. Isso é a arrumação dos crentes, isso é a arrumação do profeta Eliseu. Ele sabe, rei, até o que tu fala de noite quando tu vai dormir. Amém, irmãos? Isso te toca de alguma forma? Isso te toca de alguma forma? Olhe para a vida do profeta Eliseu, depois vire e olhe para a sua vida, e veja aí, irmão, se isso choca você igual me chocou hoje, meditando sobre isso. Se de repente não está faltando alguma coisa na nossa vida, capaz que as pessoas lá de fora olhem para a gente e tenham de mim, de você, essa referência de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que tem intimidade com Deus, que tem compromisso, que tem negócio com Deus, irmão. Você compreende isso? Você pode dizer amém por isso? Ainda dentro desse texto, irmãos, eu quero fazer não é nenhuma outra observação, eu quero aprofundar essa observação. Eu estou falando a respeito do quanto é importante o nosso testemunho perante os de fora. Mas bem próximo disso, eu queria refletir com vocês, quando nós cultivamos uma vida de intimidade com Deus, Ele revela até os segredos do coração dos homens. E aí, irmão, a dessa eu estava aqui meditando sobre isso, não foi só de hoje, eu já venho meditando sobre isso há alguns dias. Irmãos, estava conversando, começo do ano eu fui visitar o pastor Júnior, genro do pastor Diógenes. E aí a gente estava ali conversando, né? Eu fui lá com alguns pastores da nossa área. Estava ali conversando.
começamos a falar dos mistérios de Deus e tal. E ele disse assim, rapaz, eu me lembro, que ele é daqui de Taitinga. Ele disse, eu me lembro que quando eu era adolescente, ele estava brincando com uns amigos lá e passou a tarde brincando baralho. Aí à noite ele foi para o culto. E aí Deus tomou uma irmã na igreja e foi até ele e disse assim, tu pensa que eu me agradei do que tu estava fazendo hoje? Irmãos, eu não sou muito velho, mas eu alcancei um tempo na nossa igreja que quando o crente tinha alguma coisa assim fora do lugar, algum parafuso frouxo, alguma coisa desajustada, que ele vinha para um culto de oração, ele já ficava com medo, porque Deus revela. Alguém aqui é desse tempo, irmão? Falou, rapaz, acaba vindo para o culto do circo de oração, com o coraçãozinho bem geladinho, com medo de Jesus revelar o segredo do coração dele. Alguém mais além de mim sente falta dessas coisas, irmão? Vamos dar só um pulinho aqui comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. A gente vê se isso tem fundamentação bíblica, se isso tem necessidade na vida da igreja. Primeira epístola de Paulo, capítulo 14. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Dá vontade de ler o capítulo todo, irmão, mas não vamos fazer isso agora não. Capítulo 14, ele está falando sobre o dom de línguas, tá? Falando sobre o dom de línguas. Leia em casa, vou deixar de dever de casa para vocês. Mas eu quero que vocês leiam. Vamos ler a partir do versículo de número 18. Paulo está dizendo assim, ó, dou graças ao meu Deus, porque eu falo mais língua que todos vocês. O contexto ele está falando, irmãos, a respeito, ele está fazendo um paralelo entre o dom de línguas e o dom de profecia, e falando que é mais importante o dom de profecia do que falar em línguas, porque quando você fala em línguas, a pessoa de fora não entende, as pessoas não entendem. Ele diz, do que adianta você falar um monte de palavras em línguas? Aí ele vai explicar, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Agora o que profetiza edifica outros. Ele diz, você fala em língua, mas fala em língua com você e o Espírito Santo. Aí ele está dizendo, olha, eu falo mais língua do que vocês. Não quando estou pregando. Às vezes eu sei, irmão, você está aqui e de repente a emoção vem, às vezes você não segura e solta. Mas o dom de línguas é para a edificação do próprio indivíduo. Continuando a leitura, versículo 19. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, versículo 20. Não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia. Sejam ingênuos, inocentes, na malícia. Agora no entendimento sejam adultos. Versículo 21. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Versículo 22. De sorte que se as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Versículo 23. Se, pois, toda igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem um indouto, ou seja, ou um infiel, uma pessoa que não entende, né? ou um descrente, não dirão porventura que estáis loucos? Versículo 24. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, e de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão? Os segredos do seu coração ficarão manifestos.
E assim, olha o que vai acontecer. Lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vocês. Irmãos, isso é uma palavra que corta aqui, que corta aí. E a palavra que a igreja come é a palavra que o pastor come. Come, remói, depois passa para a igreja. E só vai fazer efeito em vocês se fizer efeito em mim. E fez efeito em mim. E eu estou profundamente incomodado e insatisfeito com a minha realidade. Veja o que o apóstolo diz a esse respeito. Ele diz, olha, se houver profecia entre vocês, e chegar um indouto ou um infiel, o segredo do coração dele vai ser revelado, vai ser manifesto, e ele vai dar glória a Deus, dizendo, verdadeiramente Deus está no meio de vocês. Porque não tinha como você saber isso. Sabe aquele momento que a pessoa chega e falou assim, meu Deus, que coisa tremenda. Deus falou coisas comigo que só eu sabia. Foi muito profundo, foi muito íntimo. Irmãos, nós precisamos buscar mais esse nível, esse padrão de espiritualidade do profeta Eliseu. Ah, pastor, no tempo da irmã Raimunda Terta, no tempo da irmã Amélia, irmão, Deus usou elas, agora Ele quer usar é você, é eu. Elas foram usadas por Deus porque se deixaram ser usadas por Deus, buscaram a Deus para isso, e Deus deu a elas esses dons, mas o Senhor quer fazer isso nos nossos dias também. A igreja pode dizer amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ah, irmão, como eu estou sentindo falta dessas coisas assim, desses mistérios profundos. Eu me lembro quando eu era jovem. Eu cheguei aqui em Fortaleza em 2004. Eu começo a contar a história, Patrícia, e passo do horário, né? Já passei de 20 minutos. Ela disse que ia cronometrar a minha mensagem hoje. A ver se eu ia passar, que eu disse que eu ia pregar 20 minutos só. Mas, irmãos, eu vim do interior para cá, em 2004, eu vim para um casamento. Eu vim para cá para um casamento. Estou até hoje. Vim para o casamento do meu primo, estou até hoje. E eu estava assim, vivendo um momento muito bom na minha fé. Eu era recém-reconciliado, estava com 3 anos assim, que Jesus tinha me chamado para o ministério. Eu tinha começado a pregar, estava liderando a juventude. Irmãos, eu estava com tantos projetos para a minha igrejinha lá no interior. Era uma paixão muito grande, que eu passei uns 3 meses aqui, né, eu só chorando com saudade da minha igreja lá. Saudade dos trabalhos, saudade dos irmãos. Mas eu tinha terminado o ensino médio em dezembro, isso era janeiro, eu estava também precisando seguir algum caminho na vida. E eu estava ali indeciso, sem saber se eu permanecia aqui, se eu voltava para o interior, se eu tentava a vida aqui, se eu voltava para lá. E nesse meu dilema, pedindo orientação a Deus, meu irmão tinha vindo de São Paulo, eu estava morando com ele alugou um salão lá na Avenida da Caracuzinho, montou um salão de cabeleireira, botou um guarda-roupa, ficamos morando atrás do guarda-roupa. E aí a gente começou a fazer amizade, encontramos uns jovens crentes, irmão, que sempre tem um jovem crente que gosta de orar. Tu se acompanha com o desmantelado se tu quiser. Tu escolhe aqueles que vão ser referência para você. Mas tem uns que gostam de vigília, tem uns que gostam de orar. Aí tu escolhe quem serão tuas companhias. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E a minha avó dizia, me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Então, eu fui para um culto de jovem na Bela Vista, esperando ouvir a voz de Deus. O culto terminou e Deus não falou nada comigo. Tinha uma irmã pregando, foi uma benção o culto. Mas nada aconteceu, eu voltei para casa, fiquei ali, aí chegou um irmão, parou a bicicleta lá, bateu, disse, bora para uma vigília, ali no Polo ABC, eu disse, bora. Aí eu entrei, chamei meu irmão, vamos para a vigília. Aí eu estava me ajeitando, olhei no espelho para ver se eu ainda estava bonito, olhei e disse assim, Jesus,
fala comigo hoje, eu preciso ouvir a tua voz, me dê uma orientação. Tem um detalhezinho que eu preciso dizer antes de contar o que aconteceu, que apesar da minha paixão e do meu amor pela igreja, mas eu tinha vivido umas dificuldades em 2003 lá na minha igreja, umas dificuldades assim de perseguição, porque o pastor era meu avô, o pastor Antônio Marcos, ele me dava muita oportunidade. Isso gerou um certo ciúme, alguns obreiros mais velhos, eu só tinha 19 anos, e teve um que resolveu me pisar para ver se eu era crente. Irmãos, isso me doeu muito. Daí eu estou aqui, me ajeitando para ir para a vigília, olhei no espelho e disse: Senhor, fala comigo. Aí fui para a vigília. Taniane participou de muitas vigílias lá no Polo ABC, mas não conhecia ela ainda não. Dobrei meus joelhos e comecei a buscar o Senhor. Lá pelas 3 da madrugada, um irmão por nome Carlinhos saiu lá de onde ele estava, irmão. Ele é bem magrinho, mas ele veio pisando assim, parecia a pegada de um elefante, sabe? Chegava aquela pisadazona, chega e estremecia. Aí veio até onde eu estava, botou a mão na minha cabeça e disse assim: olha, te trouxe eu daquele lugar assim de repente. Nem você e nem os que te contemplaram entenderam. Mas te trouxe eu a este lugar porque tenho uma grande obra a realizar contigo aqui. E eu orava muito também pelo meu casamento. E te darei um lar, e será um jardim de flores. E para que você saiba que sou eu, teu Deus, que falo contigo. Antes que tu saíste de casa, tu olhou do espelho e disse assim: Senhor, fala comigo hoje. Irmão, foi muito forte. Ele só: vou eu te honrar, depois eu vou te levar de volta onde te trouxe, e mostrarei para aqueles que sou contigo e que sou Deus na tua vida. Irmão, foi muito forte. Aí passaram alguns anos, eu já pastoreando o Alto Alegre, depois de muito tempo, eu estive pregando no congresso lá no interior. Aquele irmão que eu falei para vocês, ele veio até mim e disse assim: olha, eu queria dizer uma coisa para você. Eu tenho que tirar meu chapéu para você, porque eu vi, você não caiu de paraquedas, eu vi você nascer e crescer, e eu reconheço o ministério de Deus na tua vida. Eu disse: amém, Jesus, cumpri a palavra. Irmãos, está faltando mais Eliseu no nosso meio. Alguém aqui gostaria de ser um Eliseu? Aleluia. Deixa eu só terminar esse tópico dizendo para você que para que você possa, de Deus, conhecer o coração dos homens, primeiro é necessário conhecer o coração de Deus. Porque Deus não seria capaz de permitir que alguém conheça o coração dos homens sem que antes ele conheça primeiro o coração de Deus. É muito sério Deus permitir que alguém conheça os segredos do coração de outra pessoa, se ele não tiver sabedoria de Deus para administrar o conhecimento que Deus vai lhe revelar. Quem entendeu até aqui, diga amém. Irmãos, agora interessante é o versículo 13. Veja comigo aí. Ele disse assim: e ele disse, estou terminando. Versículo 13. E ele disse: vai e vê onde ele está. O rei disse: eu quero saber onde está esse Eliseu, para que eu mande. Vai lá, me ajuda, para que eu mande. Nessa versão aí está trazê-lo, mas na minha diz é prendê-lo. E fizeram-lhe saber dizendo: ele está em Dotã. Olha para cá que eu tenho uma outra aplicação e uma outra lição para extrair e compartilhar com vocês. Irmão, quando nos deixamos ser usados pelo Senhor, o inimigo arma um cerco para nos intimidar. Veja o versículo 14. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Oh, glória! Por que esse exército todo foi até a cidade? Simplesmente por causa de alguém que estava se deixando ser usado por Deus. E eu tenho aqui uma palavra que eu sei que Deus vai ministrar a alguns corações. Porque tem muita gente, irmão, que começa a fazer alguma coisa para Jesus
Aí ele começa a levar pedradas, críticas, e de repente o cerco começa a se fechar. E você diz, meu Deus, que tribulação é essa? E aí às vezes vem tribulação no trabalho, e levanta dentro de casa, na família, e levanta no meio da rua. Irmãos, parece que tudo conspira contra você ao seu redor. E você diz, meu Deus, que cerco é esse? E você olha e vê que o inimigo está se levantando de todos os lados. Isso é sinal de que você está frutificando. Isso é sinal que você está frutificando. É só você começar a dar lugar, como diz o pregador pentecostal. É só você dar lugar, que o diabo também dá lugar. E aí, pastor? E aí, como é que vai ser? A Bíblia diz, resistir ao diabo firme na fé que ele fugirá de vós. Vai, irmão, ele vai botar, como diz o Matuto, ele vai botar tinindo para cima de você. Agora, tem uma coisa. Quando ele vê que a cilada dele não está dando certo, ele diz, eu vou perturbar outro, esse daqui não vai dar certo. Continuando. Veja comigo o versículo de número 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo. Pelo menos ele tinha uma virtude, né, irmão? Que era acordar cedo. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte, ou seja, a montanha em volta da cidade, estava cheia de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Oh, glória! Meus irmãos, quando nós enxergamos, olhe para mim e guarde isso. Quando nós enxergamos a realidade espiritual, percebemos melhor, percebemos com mais clareza o cuidado de Deus conosco. Se Deus abrisse os seus olhos espirituais agora, para você ver, igual ele abriu os olhos desse moço, para você ver o quanto o inimigo tem pelejado, se Deus abrisse os seus olhos espirituais, para você ver o tanto de demônio que passa nas ruas, perturbando, querendo provocar o mal, você ficaria aterrorizado. Mas se Deus abrir os teus olhos, para você ver o cuidado de Deus com você, o quanto os anjos de Deus estão ao seu redor para te proteger. Se Deus, irmãos, abrir os nossos olhos para a gente ver a maneira como Deus tem cuidado. Às vezes você vai andando ali na moto, naquele trânsito, e você nem percebe, o anjo de Deus está ali na tua frente, tirando as coisas, vai para lá, protegendo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Irmãos, o Senhor tem um compromisso. A gente não consegue perceber. A gente não consegue visualizar. Eu não posso contar muita história hoje, senão eu vou passar dos 20 minutos. Mas quando nós assumimos a congregação de Alto Alegre, irmão, Alto Alegre era uma igreja de 17 anos, um lugar ermo. Quem conhece o Alto Alegre sabe, ainda hoje é um lugar ermo, com pouca casa, muita criminalidade, um lugar assim esquisito, escuro. E nós morávamos numa casa alugada, e a igreja tinha uma casa relativamente boa, precisava só de uma reforma. Eu disse, eu vou reformar, a gente vai morar lá, pagar aluguel se tem a igreja, tem uma casa. E aí nós reformamos a casa e fomos morar na casa. Irmãos, a mãe da Taniane ficou muito preocupada. E o Alto Alegre ele é muito famoso por causa da criminalidade. E ela ficou muito apavorada. E na época, hoje, eu não sei se é menos pior ou se é pior, porque na época não era faccionado. E aí, por não ser faccionado, os vagabundos, né, os marginais,
Os meliantes da comunidade assaltavam a própria comunidade. Hoje eles não permitem mais, né? As regras do crime não permitem mais, mas eles arrombavam as casas, entravam nas casas, roubavam as casas. E a população era muito assustada, porque à noite sempre acontecia arrombamento nas casas. E a mãe da Tariane ficou muito assustada, muito preocupada. E ela foi lá um dia para visitar a gente. E aí quando ela chegou lá, o Senhor abriu os olhos espirituais dela. E aí quando abriu os olhos espirituais, ela viu a igreja rodeada de anjos e os anjos de Deus passeando. E ela viu os anjos de Deus lá de plantão, irmão. A noite todinha lá, nós dormindo, e os anjos de Deus de plantão, guardando. Aí teve uma vez que a gente saiu de casa, quando voltamos tinham destelhado uma parte da casa. Aí eu disse: Jesus, será que roubaram alguma coisa? E nós olhamos lá, estava tudo no lugar, tinha umas ferramentas do meu irmão, estava tudo no lugar, maquita. Eu disse: graças a Deus não roubaram. Passou o tempo, um dos meliantes se converteu, e aí a gente foi discipulando. Quando foi ganhando aquela confiança, ele um dia entrou lá na casa pastoral e disse: pastor, essa casa não era forrada? Eu disse: não, irmão, ela não era forrada. Nós temos um plano de forrar, mas ela ainda não era forrada. Ele disse: pastor, essa casa era forrada. Eu disse: não era forrada. Ele disse: era, pastor. Eu disse: não era, e era, não era, e era, não era. Aí eu disse: mas por que você acha que essa casa era forrada? Pastor, posso contar? Pode. É porque quando eu era do mundo, um dia eu tentei entrar aqui. Eu subi por ali, quando eu destei aqui, eu vi que a casa era forrada, eu desisti. Eu disse: pronto, foi o Senhor que... Você pode levantar a mão e dar glória a Deus? Levante a sua mão e diga assim: o Senhor guarda. Cumprimente a pessoa perto de você e diga: os anjos de Deus receberam ordem ao teu favor. Aleluia. Aí o versículo de número 19, para a gente terminar, senão eu vou passar dos 20 minutos, diz assim: então disse-lhe Eliseu, o versículo 18, irmão, e como desceram a ele, Eliseu disse: meu filho, agora você já está abrindo os olhos espirituais. É o 18, bora aqui comigo. Aí eles desceram para encontrar com o exército de Samaria, que estava lá, da Síria, que estava lá. Eliseu desceu até eles, versículo 18, e Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Os irmãos já ouviram falar do missionário André, da missão Portas Abertas? Alguém aqui é assinante da missão Portas Abertas? Uma missão Portas Abertas é um projeto do missionário André. Ele trabalha na janela 1040, indo nos países onde o evangelho não entra, traduzindo Bíblia, entrando com Bíblia. E ele estava, essa é a expressão correta, ele estava contrabandeando Bíblia para um país comunista. Eu não sei se era Cuba, ou se era outro país aí, não sei, um país comunista. E ele tinha um fusquinha, e ele encheu o fusquinha de Bíblia na frente, para entrar dentro do país com o fusca cheio de Bíblia. E aí quando ele vai chegando na fronteira, está lá a blitz montada, e o soldado mandou ele encostar. E ele disse: Senhor, a tua palavra diz que quando o Senhor andava na terra, o Senhor deu vista a quem não tem. Agora eu peço que o Senhor tire de quem tem. Não é isso que Eliseu fez, não? Senhor, cega eles tudo. Aí ele disse que quando o soldado chegou, mandou ele abrir o porta-mala do Fusca na frente, né? Aí ele abriu, todo se tremendo. Aí o soldado foi lá, olhou, aí baixou, voltou e disse: tu vai para onde? Aí ele falou o nome da cidade. Ele disse: se você não for muito rápido, esse cheiro verde vai se perder todinho. Irmão, tira, Senhor, a vista deles. Aí eles cegaram, ficaram tudo cegos. Olha o versículo de número 19. Então Eliseu disse:
Não é este o caminho, nem esta a cidade. Vocês estão no lugar errado. Vocês estão procurando quem? Você é um tal de Eliseu. Ele disse, vocês estão no lugar errado. Me siga e eu vou guiar vocês, o homem que vocês procuram. Vou entrar nesse ponto aqui dessa mentira santa de Eliseu, não. Depois a gente fala sobre isso, outro dia. E aí Eliseu saiu na frente e eles atrás. Eu vou mostrar o homem. Irmãos, Eliseu levou eles para o centro, a praça da cidade de Samaria. Botou eles no meio, o exército de Samaria, que era o exército do rei, cercou. Agora eles estavam cegos no meio da praça e o exército de Samaria cercou eles. Aí Eliseu disse, agora senhor, pode devolver a vista para eles. Irmão, que intimidade, que profundidade. Um homem só, quando conhece a autoridade que tem, é capaz de sujeitar um exército inteiro. Você pode repetir comigo? Diga assim comigo: um homem só, quando reconhece a autoridade que tem em Deus, é capaz de sujeitar um exército inteiro. O exército inteiro lá, eles, agora Senhor, tira a cegueira deles. Aí eles tiraram, irmão, quando olharam, estava no meio da cidade, o rei na frente deles, cercado, eles não tinham mais o que fazer. E aí a banda pode vir para cá que eu vou terminar. E eu vou terminar fazendo a última observação. Olha o versículo de número 21. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Qual foi a primeira atitude do rei? Disse: eu vou matar. Vou matar. Aí olha a resposta do homem de Deus, irmão, presta atenção. Mas Eliseu disse: não os ferirás. Parte C do versículo, ele diz assim: põe diante deles pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. Os irmãos estão prestando atenção? Mano? Eles foram lá em busca de Eliseu. Eliseu levou eles até a presença do rei. Agora o rei estava tendo a oportunidade de matar tudinho. E o rei disse: eu vou ferir. Aí engraçado é que o rei pergunta para o profeta: se eu firo eles? E olha como é que o rei se refere a Eliseu. Ele diz assim: eu firo eles, meu pai. Meu pai. Aí Eliseu disse: não é para ferir. Mande preparar um café da manhã, 5 estrelas, dê pão para eles comer e dê água para eles beberem. E aqui, irmãos, eu quero fazer a última observação. É que Deus, ele tem uma forma muito inusitada de nos ensinar a lidar com os nossos inimigos. Qual é a nossa primeira reação? Meu irmão, eu estou diante de uma oportunidade, eu vou botar para bagaçar. Vou descer a espada, vou ferir. Aí Deus disse: não é assim que você vai lidar. Você vai dar um banquete para eles. Eu pergunto, irmão, você está preparado para isso? Alguém está ouvindo a voz de Deus nessa palavra? Não, você não vai dizer tudo que está, pastor, está aqui, eu falo, engula. Você não vai dizer tudo que está na telha de fazer, você não vai aproveitar a oportunidade para se vingar. Não, o Senhor está dizendo que você vai preparar um bolo confeitado. Não é com veneno, não, é um bolo confeitado. Você vai preparar um banquete, você vai se trazer para sentar na mesa. Pastor, mas isso é falsidade. Não, isso é tratamento. Não foi isso que Jesus ensinou? Eu não tenho mais tempo, irmão, para mim ir lá em Mateus com vocês, ensinar e mostrar para vocês, como vocês já sabem também, como foi que Jesus mandou a gente tratar com os nossos inimigos. Orar por quem nos persegue, abençoar quem nos maldiz. Se alguém te ferir, dê outra face. Se for obrigado a caminhar 1 milha, caminha 2. Fique de pé, irmão, para dar a impressão que está terminando. Dê só um toque aí no irmão que está perto de você e diga assim: é forte. Irmãos, essa palavra ficou ecoando aqui nos meus ouvidos, irmão.
Eita Jesus, eu tenho uma peixeira zona ali, posso ferir? Aí o Senhor disse: guarda a peixeira, Pedro. Guarda a peixeira e prepare um banquete, prepare um jantar. Compre uns quilozinhos de picanha, faça um churrasco. Se você fizer, irmão, ainda me chame que eu vou orar lá. Agora você percebe aí o mistério, irmão. Veja o versículo 23. Põe na tela aí o 23, para a gente terminar. Vocês podem se posicionar aqui. Olha o 23. E apresentou-lhes um grande banquete. Diga assim comigo: um grande banquete. E comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. Aí o texto diz assim, ó: e não entraram mais tropa dos sírios na terra de Israel. Levante a mão comigo e diga assim comigo: Deus sabe como resolver. Você tem coragem de dar um recado para a pessoa que está perto de você? Dê só um toque e diga assim: confia em Deus. Ei. Ele sabe como resolver, irmão. Ele sabe como fazer. Você pode levantar